de que a gente tem informação, de que a gente tem toda a nossa vida está na internet, toda a nossa informação está lá, o nosso social está na internet, né? Você tem, eu acabei de ver aqui que alguém postou um story me marcando no Instagram, então veja, já é um elemento de que a internet realmente está na nossa vida, né? E logo a nossa informação, logo isso gera um valor para a gente, né? Ou para quem está consumindo essa informação também. E aí vem alguns elementos que a gente precisa entender, mas antes disso, deixa eu fazer uma perguntinha clássica para vocês. Quem aqui nunca chegou num lugar e não fez, assim, em vez de você pedir água na casa da pessoa que você vai visitar, você pergunta qual é a senha do Wi-Fi. Ou se você vai num restaurante, alguma coisa, a primeira coisa que você vai procurar, de fato, é olhar para ver se tem uma plaquinha parecida com essa e o Wi-Fi. Porque você quer estar o tempo inteiro conectado, você não está ali aproveitando o momento. Então você está olhando, tentando, você está sempre buscando a conexão o tempo inteiro, né? Então você vai buscar, você vai procurar isso daí, né? Então veja, realmente nós mudamos a nossa forma de perceber o valor da comunicação, né? A gente está fazendo ela de uma outra maneira agora. Então veja, um fato interessante, alguns fatos interessantes nessa linha. Nós estamos começando a uma sociedade paperless, ou seja, uma sociedade que está usando o mínimo de papel possível, tá? O governo do estado de São Paulo fez um decreto no começo do ano chamado São Paulo Sem Papel, aonde, opa, escapa, aonde em todas as repartições públicas do estado de São Paulo não deve ser mais tramitado em papel, deve ser incentivado o uso do processo digital, do processo totalmente nato digital. Então acabou aquela história de você. Bom, veja, isso é o que a teoria diz. Acabou aquela história de que você vai protocolar um requerimento no papel, carimbar, pegar duas vias para depois receber. Você receber. A ideia é que você mande ele todo digital. Por um lado, a quarentena que a gente está vivendo até deu uma base para isso acontecer. Por quê? Como as pessoas não podem mais se deslocar e alguns setores, alguns aspectos da economia não podem parar, então você tem que continuar no momento digital, tá? O Poder Judiciário incentiva o uso do processo digital desde 2016, né? Não existe mais aquele protocolo, você protocolar uma ação, alguma coisa relacionada a que envolva a justiça em papel. Você obrigatoriamente tem que ser digital. Você tem que fazer no EJUD, lá no Judiciário Digital, eu não lembro o termo de fato, de cabeça. Outro ponto importante, a declaração do imposto de renda de pessoa física somente é aceita em formato digital desde 2011. A partir de 2011, você não fazia mais a declaração no papel, né? Quem é um pouquinho mais pré-processo digital sabe do que eu estou falando, de preencher documento, colocar uma série de informações, se errava, tinha que fazer tudo de novo e tal. Então, hoje você faz tudo digital. Você tem um programa gratuito que você coloca todas as suas informações lá e já transmite automaticamente, né? No começo dessa história, você tinha dois programas. Você tinha um programa que fazia a declaração, você salvava, e você tinha um outro programa para fazer a transferência dessa declaração para a Receita. Hoje não, hoje é o mesmo programa. E a coisa está tão ágil que assim o governo só faz o modelo de te transcrever, te devolver o dinheiro que você tem direito a restituir a partir de setembro, sendo que ele poderia fazer no mês seguinte, né? Mas é uma questão de processos que não foram claramente definidos para isso, né? Outro ponto interessante, a compensação de cheques com imagem digital desde 2011. Quem já teve o desprazer de ter um cheque furtado ou sejamos honestos, né, um cheque devolvido por motivos 11, motivo 12, motivo 14,
sabe que antigamente tinha que ir no banco pegar uma cópia microfilmada para poder baixar o cheque, ir atrás, fazer um monte de coisa. Hoje não, hoje você simplesmente pede a imagem digital desse cheque. Se você vai depositar um cheque, o próprio caixa ali já tem um scannerzinho. Oi, tem alguém com o microfone aberto. O próprio caixa ali já tem um scannerzinho que ele faz o scanner do seu cheque e já deposita na sua conta, só faz o processo de compensação através de reconhecimento de campos, né? Outro elemento importante, né, o atestado médico, desde 2013, né, com o advento do eSUS, né, o prontuário eletrônico, o atestado médico, ele também pode ser emitido de forma digital, tá? O que acontece é que a legislação brasileira ainda não está pronta para aceitar esse monte de informações digitais. Está tendo uma série de mudanças para isso, né? Outro ponto, né? A gente aqui, nesse momento, está sendo uma prova viva disso, né? Ensino à distância. Né? A gente está fazendo uma aula aí com foco em ensino à distância, né? De fato que a gente não precisa mais necessariamente de uma estrutura física para colocar todo mundo dentro da sala de aula e todas essas pessoas estarem com um professor na frente. Você pode, no conforto da sua casa, com o computador, com o celular, simplesmente acessar e ver o conteúdo que você precisa. Agora está em voga, né? Não pude deixar claro aqui a questão da telemedicina, né? Que as pessoas precisam colocar a telemedicina no ar, né? Então, todos os médicos estão atendendo pela telemedicina, né? E aí a gente teve aí recentemente a, a, a primeira escritura no Brasil que foi assinada pelo processo digital. Foi feita uma teleconferência entre dois cartórios e um vendedor e um comprador para que houvesse uma transferência digital de um imóvel, né? E isso foi ratificado. Nós tivemos também aí, né, aprovação de emendas por teleconferência. Todo mundo teve lá, né? E o mais importante, né, e por último, a questão do trabalho remoto, que todo mundo está fazendo nisso, tá? Por que esses são fatos interessantes para a gente? Porque a gente vem num aspecto de que a nossa sociedade hoje, ela está pedindo uma mudança de cultura. Então, veja, eu tenho que quebrar paradigmas até o ano, vou ser bem honesto, até janeiro desse ano, pouquíssimas, ou quase zero das empresas tinham à disposição para deixar os colaboradores fazerem o trabalho remoto. Não. Até então, o colaborador tinha que estar dentro da empresa. Não existia o trabalho remoto. O trabalho remoto era uma coisa, não, o cara vai ficar em casa, o cara não vai fazer nada, o cara não vai trabalhar e tal. E aí a gente viu que a produtividade ela continua aumentando, a pessoa continua trabalhando do mesmo jeito. E por incrível que pareça, trabalhando até mais. Né? Então é um negócio bem interessante, é um paradigma que realmente você foi quebrado. Tá? A produtividade é maior quando você está em casa. Tá? Outro aspecto que exigiu muito da gente é a questão da inovação. Né? O porquê que eu tenho que inovar para continuar sobrevivendo? O trabalho remoto é uma inovação. O fato de eu ter os colaboradores em casa é um aspecto voltado à inovação. E, não tão menos importante, a questão dos riscos, que é um dos aspectos que motiva a gente a discutir os elementos da ISO 27002. Então, veja, eu tenho uma série de fatores, uma série de elementos que me envolvem um padrão de segurança da informação. E esses padrões de segurança da informação, a gente costuma utilizar a ISO 27002 e outros elementos. Tá? Então, daqui a pouco a gente começa a ver eles. Okay? E aí, tem uma questão extremamente importante. Todo mundo conhece. Opa! Todo mundo conhece esse símbolozinho aqui, né? Então, a pergunta é: existe o offline hoje? Eu acho que não. Eu acho que não existe mais o offline hoje. Você põe num modo de reservado, ou vamos dizer assim, você coloca no modo avião, mas não existe mais o offline. Você não consegue mais ficar 100% offline. Você está o tempo inteiro ou no celular, ou você está checando, ou você tem mensagens e tudo mais e tal. E aí tem até um elemento aqui do aspecto da ISO 27000 que eu levantei que a gente vai discutir daqui a pouco, tá?
E aí esse slide que eu gosto muito dele, para dar o elemento, para entrar no aspecto realmente da segurança da informação. Veja, tem algumas considerações bem legais aqui, né? Quem já teve documento roubado ou perdido? O seu celular está seguro ou é seguro? Você tem certeza que o seu celular é seguro? Você tem certeza que não tem alguém vasculhando? E aí vem aquelas teorias, né? Vamos dizer assim, que as pessoas costumam colocar até uma tampa em cima da câmera para que ninguém veja você, ou para que, se a máquina estiver desligada, ou se a máquina não estiver usando a câmera, você não seja espionado, vamos dizer assim, né? Você compartilha o seu computador com estranhos? Acho que ninguém faz isso, né? Acho que ninguém faz isso, né? Você tem um antivírus na máquina? O firewall do Windows da sua máquina, para quem usa o Windows, está ativado? Você cadastra os seus sites, os seus dados em sites de troca de informações? Sabe aquele e-book bonitinho que você achou, que você acha que tem um monte de informações, mas no fundo, é único e exclusivamente um meio comercial para capturar os seus dados? Então, você lê os termos e condições do serviço ofertado pela internet? Todo mundo lê. Tenho certeza, absoluta certeza, que todo mundo lê até a última vírgula e sabe o que está escrito na cláusula C3 do EULA do Google, por exemplo. Né? Você joga online? Você tem certeza que você está seguro jogando online? A sua senha, você tem uma senha só para tudo? Ou você tem uma senha para cada sistema ou elemento que você precisa acessar? Né? Seu Wi-Fi é seguro? As suas redes sociais, você se desconecta dela regularmente e dá um tempo e volta a conectar, troca a senha regularmente? Você tem nuvem? A sua nuvem está segura? Tem um firewall, seus dados estão guardados lá? Como é que está isso daí? Então, veja. E aí tem uma coisa mais importante ainda, né? Este site precisa que você aceite os cookies. E aí, rapidamente, por que nós temos cookies na máquina? O cookies é uma inversão do nosso pai, chamado Google, aonde o engenheiro, né, nos primórdios do Google, para quem não sabe, o Google nasceu como um indexador de páginas, né, nos primórdios da internet, você tinha um grande buscador, que era o Alta Vista, e o Google nasceu como um indicador para classificar as páginas para o Alta Vista. E lá eles queriam deixar as páginas com maior relevância em primeiro momento. Nada muito em primeiras linhas ali, né, na tabela que eles colocavam lá, eles estavam na primeira linha, né? Então, e aí como é que eles faziam isso? Primeiro eles buscavam pela quantidade de vezes eles indexavam, perdão, pela quantidade de vezes que as páginas eram acessadas, e depois eles começaram a entender que as pessoas tinham preferências por determinados sites. Então eles começaram a coletar essas preferências, por isso que nasceram os cookies. São nada mais, nada menos do que arquivos que ficam dentro da sua máquina, com base numa arquitetura Spider, que é como o Google trabalha, para capturar as informações a respeito das suas preferências e devolver para o Google e construir um algoritmo. E aí uma pergunta interessante, né? Depois a gente até trago ela de volta para a hora que a gente for conversar sobre as perguntas, né? Quem aqui passa da página 1 do Google quando está fazendo uma pesquisa? Quase ninguém. O Google foi aprimorando tanto o algoritmo de busca e exposição da informação que você procura nele, que ele já não, como é que fala? Ele já não, você não passa mais da página 2 para frente, você geralmente fica na primeira página. Raramente você vai na página 3, tá? Voltando à questão do telefone, né? Seu telefone é seguro? Aí essa foto aqui eu achei sensacional, né? Esse é o elemento de segurança que você diz, você acha que o seu telefone está seguro, né? Então veja, tem senha de bloqueio, tem bloqueio por inatividade. Para quem usa Android, tem algum antivírus, né? Porque para quem usa Android, porque por um aspecto até de design, como o Apple é uma arquitetura de ponta a ponta, a Apple faz o equipamento todo, não tem terceiros envolvidos, então não tem como você construir um vírus para a Apple. Então isso é um negócio interessante, né? E tem a questão do backup na nuvem também. Todo mundo faz backup na nuvem? Faz backup? Aliás, a pergunta é, quando foi a última vez que vocês fizeram algum backup da máquina de vocês, né? Ou do celular, né? Ou ativaram o backup
do iPhone, né? No iCloud, por exemplo. Né? Então, veja, tem um outro elemento que a gente tem que entender também, o BYOD, Bring Your Device. E aí eu trago para o elemento do que a gente está fazendo agora, né? O trabalho em casa. Não só o trabalho em casa, mas quando você está na sua casa, vamos dizer assim, no seu momento relax, mas você continua com o telefone respondendo coisas da empresa. Tem um elemento da ISO que a gente discute sobre isso também, então a gente vai lá daqui a pouco. E aí a gente entra no aspecto primordial dessa história toda aqui, a segurança da informação. Eu estou falando que hoje tudo é informação. Tudo que você tem é informação. O que você mais constrói, o que você mais consome hoje é informação. Nesse exato momento, vocês estão consumindo informações aqui, tanto da forma visual como da forma verbal, e alguns provavelmente até procurando e olhando outros sites, redes sociais. Então, ou seja, vocês estão consumindo informações. Desconfio até que alguém esteja assistindo a aula com a televisão ligada. Então, também tem um elemento de estar com a informação em outro aspecto. Veja? Então, tudo é informação. Então, quando eu estou falando de segurança de informação, eu preciso ter regras muito claras e muito bem escritas. Eu preciso ter uma documentação sobre aquilo que pode e aquilo que não pode. Eu preciso ter um arcabouço jurídico para isso. Eu preciso buscar campanhas de conscientização acerca dos meus colaboradores, né, do que eles podem ou não fazer. Eu tenho que ter um plano de resposta a emergências quando acontece alguma situação delicada. Né? Vazou dados, aconteceu alguma coisa nesse sentido. Eu preciso ter uma sistemática para coletar provas de que tanto para o bem quanto para o mal, tanto para isentar quanto para culpar, tá? Então, esses são os elementos da segurança da informação, tá? E aí, eu tenho 3 elementos que são clássicos aqui. Eu tenho a parte técnica, que são todos os meus ferramentais, então, vão desde firewalls, hubs de segurança, ferramentas que fazem filtro de phishing, ferramentas que fazem anti-spam, antivírus, appliances de segurança, redes, segurança lógica, por exemplo, biometria, crachá, essas coisas são todos elementos que fazem parte do meu ferramental técnico, ou seja, eu preciso ter esses elementos para garantir a segurança. Porque eu estou tratando hoje com pessoas que produzem e consomem informações. Então, imagina que uma empresa, e eu vi isso outro dia num prédio que eu fui, que você sai do elevador num determinado andar e você dá de cara com o NOC, o Network Operations Center, ou seja, o centro de operações da empresa. Então, você olhava ali, você conseguia ver todas os indicadores, o que estava acontecendo, o que estava embaixo, o que estava em alta, você simplesmente saiu do elevador. Então já teve uma falha monstruosa de segurança, porque um NOC desse não era para estar exposto dessa forma, né? Outro aspecto é a questão jurídica, né? O Brasil, feliz ou infelizmente, ele é um país extremamente regulamentado. Então, para tudo, e eu digo tudo, você tem uma lei. Ou você tem um decreto, ou você tem uma normativa que regulamenta aquilo ali. Então, você tem que ter o respaldo legal, inclusive no aspecto da segurança da informação. E o outro aspecto tão fundamental quanto é a conscientização e a mudança de comportamento das pessoas com relação aos aspectos da segurança da informação. Tá? E aí, gente, depois de falar tudo isso, deixa eu tomar um gole d'água aqui, porque a garganta secou. A gente entra no nosso core, a ISO 27002. Quando você olha a ISO 27002, ela está tagueada com essas informações, ou seja... assistiram da sala de casa a ação litúrgica da Sexta-feira da Paixão. Acostumado... Opa, tudo bem, a gente sabe que é Sexta-feira da Paixão, é legal. Então, veja, a gente tem aqui a tecnologia da informação, técnicas de segurança, código de práticas para controles da segurança da informação. O escopo dela, o prefácio dela, basicamente diz que organizações de todos os tipos e tamanhos, incluindo o setor privado e público, organizações comerciais e sem fins lucrativos, coletam, processam, armazenam, transmitem informações em diferentes formatos, incluindo o eletrônico, o físico e o verbal,
Por exemplo, conversações e apresentações. Aquilo que eu acabei de falar. Nós estamos o tempo inteiro produzindo coisas. Nós estamos aqui, ó, com os verbos principais aqui, ó. Estamos coletando, estamos processando, estamos armazenando e estamos transmitindo informações o tempo inteiro. Tá? O valor da informação vai além das palavras escritas. Números e imagens, conhecimentos, conceitos, ideias e marcas são exemplos de formas intangíveis da informação. A gente, para quem teve aula com a professora, para quem assistiu a aula da professora Valéria, ou teve aula com ela, ela discute bem essa questão do conhecimento, né? O conhecimento tácito, o conhecimento explícito, a espiral do conhecimento, né? Então, e como é que você faz a valoração dela? E aí até trago aí um aspecto das aulas do professor Charley na arquitetura da informação, como é que você faz a tangibilidade da informação, né? E você, o que ela é intangível, o que ela é tangível, né? Em um mundo interconectado, a informação e os processos relacionados, sistemas, redes e pessoas envolvidas nas suas operações são informações que, como outros ativos importantes, têm valor para o negócio da organização e, consequentemente, requerem proteção contra vários riscos, né? Então, veja, tem um elemento importante aqui. Na aula passada de segurança da informação, eu abordei a questão dos riscos, o que são, como é que eles ocorrem, né? Que eles têm a tríade da probabilidade, da incerteza e da ocorrência, e por aí vai. O risco ele sempre vai ocorrer. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, né? A gente até discutiu isso, tá? A norma ela ainda fala que ela tem um requisitos para a segurança da informação, ou seja, é essencial. Gente, eu não vou ficar lendo a norma toda, tá? Isso aqui são só os principais conceitos. Eu fiz um resumo, porque ele é norma de verdade, até para a gente que é auditor, é meio sacal, tá? Então fiquem tranquilos com relação a isso. Daqui a pouco a gente vai entrar nos elementos, nos indicadores do SGSI e a gente vai discutir eles, que é mais fácil do que ficar lendo norma, do que eu ficar passando elemento por elemento. Tá? Só coloquei esses daqui porque são realmente primordiais para vocês entenderem a segurança da informação. Tá? É essencial que uma organização identifique os seus requisitos de segurança da informação. Nossa, agora eu li que nem meus filhos. É essencial que uma organização identifique os seus requisitos de segurança da informação. Existem 3 fontes principais de requisitos da segurança da informação. São elas: a avaliação de riscos para a organização, levando em conta os objetivos e as estratégias globais do negócio da organização. Então, veja, se eu quero ser uma escola ou se eu quero vender água de coco, qual é o meu objetivo, quais são as estratégias que eu vou usar para isso e quais são os riscos que estão associados a esse negócio, tá? Então, eu tenho que fazer essa avaliação. Por meio da avaliação dos riscos, são identificadas as ameaças aos ativos e as vulnerabilidades destes, e realizada uma estimativa da probabilidade de ocorrência das ameaças e do impacto do potencial ao negócio. Então, veja, se eu estou com com um curso online, qual é o risco e qual é o impacto que eu tenho no ativo que eu estou exibindo ali. E o ativo, quando eu falo aqui, é o ativo principal, né, no caso, que é o conhecimento, que é a informação que eu estou repassando a quem está assistindo o curso. Tá? A legislação vigente, os estatutos, a regulamentação, as cláusulas contratuais que a organização, seus parceiros comerciais, contratados e provedores de serviços têm que atender, além do seu ambiente sociocultural. Então, veja, novamente eu volto naquele aspecto da regulamentação brasileira. Nós temos uma regulamentação árdua, um conjunto de leis para praticamente tudo que a gente vai fazer. Então, para qualquer elemento que a gente vai fazer, tem uma lei associada. Isso é ponto. Tá? Os conjuntos particulares de princípios, objetivos e requisitos do negócio para manuseio, processamento, armazenamento, comunicação e arquivo da informação que uma organização tem que desenvolver para apoiar as suas operações. Aí é que entra a figura do cientista da informação, do bibliotecário e do arquivista, né? No sentido, arquivista que fala, se eu estiver falando errado, alguém me corrija, tá? Quem faz arquivologia, tá? Aí é no sentido da pessoa construir como é que eu vou tratar a informação dentro da organização. Veja, o pessoal acha que a tecnologia da informação faz o tratamento de toda a informação. Não.
Nós não fazemos. A verdade é essa. Nós gerenciamos ferramentas que tratam a informação. A gente simplesmente sabe que a informação vai chegar de algum lugar, vai entrar em determinado sistema e vai sair para outro sistema. Pronto. Agora, como é que essa informação é construída, o que ela vai, o que ela vem, a gente não faz isso. Tá? Então, esse é o papel do pessoal que vem da área de ciência da informação como um todo. Tá? Então, veja, a norma, ela fornece diretrizes práticas para a gestão de segurança da informação e normas de segurança da informação para as organizações, incluindo a seleção, a implementação e o gerenciamento dos controles, levando em consideração os ambientes de risco da segurança da informação da organização. Ou seja, eu preciso saber quais são as diretrizes, quais são as práticas. A norma me dá esse esqueleto de controles, veja. Então, essa norma é projetada para ser organizada em organizações que pretendam selecionar controles dentro do processo de implementação para um sistema de gestão de segurança da informação baseada na 27001, implementar controles de segurança da informação comumente aceitos, por exemplo, um firewall, desenvolver seus próprios princípios de gestão de segurança da informação. Então, ela te dá elementos para você fazer isso, tá? Opa, duplicado, desculpem. Tá? Como é que eu implanto um sistema de segurança da informação? Essa figura aqui, ela tem dois momentos. O momento 1, aqui, ó, é o momento do estabelecimento do sistema. Então, veja, primeira coisa, eu parto para o momento de identificar quais são as minhas questões internas e externas com relação à informação. Faço a identificação dos requisitos das partes interessadas, ou seja, o que o meu cliente, o que o governo tem a ver com o meu negócio, o que a sociedade tem a ver com o meu negócio. Faço o escopo e estabeleço o meu sistema de informações. Gera meus princípios de boa governança da informação e estabeleço a minha política de informações. Veja, não estou nem falando de segurança da informação, eu estou falando de política de informações como um todo, porque hoje a situação já está um pouco mais abrangente, aonde, além da segurança da informação, eu também tenho a construção da informação, né? Eu tenho a disposição dessa informação, eu tenho o uso dessa informação. Então, tudo isso está na minha política de informações. Por um outro lado, posterior a isso, eu começo a identificar as obrigações que eu tenho com relação à informação, eu tenho a avaliação dos riscos associados, eu começo a fazer um planejamento para garantir que esses riscos sejam mitigados, e aí eu vou dizer para vocês, não existe risco zero. Tá? Se alguém falar para vocês que o risco é zero, é uma grande mentira, não existe risco zero. Todo risco ele é mitigado a nível aceitável para que ele não promova dano. Esse é o ponto. Tá? Então, vou pegar um exemplo bem banal aqui. Se você aplicar na poupança, você tem risco. Um risco baixo, mas você tem um risco. Qual é o risco? Você pode perder o seu dinheiro ou ele não render aquilo que você esperava que ele rendesse, fazendo uma aplicação na poupança. Ao contrário de você aplicar num fundo hedge agressivo, que você pode, num dia, ganhar 1000% e no dia seguinte perder 2000%. Então, veja, são riscos e riscos. Por isso que você tem a questão do planejamento, né? E alcançar os objetivos, né? Por um outro lado, você começa a controlar esses riscos, né? Faz a sua avaliação de desempenho do sistema e faz uma gestão de cumprimento de não cumprimento das melhorias, né? E faz a melhoria contínua do seu sistema. No meio de tudo isso, você tem a sua empresa trabalhando no aspecto da liderança e da independência, as responsabilidades e o suporte da alta direção para garantir o seu sistema funcionando. Então, quando você segue esta figura, e mais os elementos da ISO, claro, você tem um sistema de gestão de segurança da informação montado. Tá? E quando eu falo de sistema montado, não necessariamente eu estou falando em utilizar uma ferramenta tecnológica, tá? Eu estou usando o conceito de sistema de uma forma muito mais abrangente, com outros elementos, tá? Não, a tecnologia, ele é um dos elementos, mas eu tenho políticas, eu tenho diretrizes, eu tenho pessoas, eu tenho processos, eu tenho um monte de coisas que estão envolvidas a um sistema, ok? Então, vejam, aí, para a gente não ficar lendo lei,
perdão, lendo norma, eu perdi um tempo, e aí essa planilha é um pouco mais complexa, eu estou terminando ela também. O que eu fiz? Eu peguei cada um dos elementos que devem compor um sistema de segurança da informação e associei ao requisito da ISO, tá? Depois, se alguém quiser, eu até coloco a ISO, tá? Para vocês fazerem essa correlação. Então, não só isso, mas eu fui também pegar a legislação brasileira que está associada à segurança da informação. Então, veja, o primeiro requisito que eu acho, que eu identifiquei que é importante para um sistema de segurança da informação deve-se prover diretrizes e suportes para a segurança da informação. Então, ele vai no requisito da 27.002, no 5.1, que é a política de segurança da informação, tá? A PSI a Política de Segurança da Informação, deve ser apoiada e suportada pela direção e pelo conselho, o apoio da alta direção. Né? Então, você tem que ter, o que eu falo, né? Quando a gente trabalha com projetos, a pessoa que é o seu amigo do peito é o diretor financeiro da empresa. Por quê? Porque ele é que dá o dinheiro. É com ele que você tem que levar para almoçar, tomar cafezinho. Gente, brincadeira isso, tá? Não levem a sério. Mas o diretor financeiro é uma peça extremamente importante, porque é ele quem garante o dinheiro para você, ou não, para o seu projeto seguir, ou não, tá? Outro ponto, aqui, ó, interpretação restritiva da PSI, ou seja, a política de segurança da informação, ela não pode ser restritiva, ela tem que ser abrangente a todos os aspectos da segurança da informação. Outro elemento aqui, ó, definir a segurança da informação. O que eu faço enquanto segurança da informação? Quais são os elementos? No requisito 5.1, que envolve a política e os controles, tem uma série de elementos que te dão a esse aspecto, tá? Se for mais prático, deixa eu ver se fica de uma maneira mais prática aqui. Deixa eu abrir o Excel aqui, que é mais rápido para a gente olhar. Ó. Não sei se vocês estão vendo aí, está com uma tela relativamente pequena, tá? Eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó, entendeu? Veja. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Eu montei os indicadores, o requisito, e coloquei o requisito da ISO, e aqui eu tenho, inclusive, alguns aspectos da legislação aplicável, né? Então, veja, a gente estava aqui, ó, prover orientação da direção e apoio de acordo com os requisitos, leis e regulamentações, ou seja, tem que ver o que envolve o meu sistema. Aqui, ó, a questão da definir a segurança da informação. Eu tenho que buscar a estratégia, eu tenho que buscar as regulamentações. Se estiver muito pequeno, vocês me deem um toque, que eu vou aumentando, tá? Tem um monte de questões aqui. Professor, não está aparecendo, tá? Tá, já entendi. Não projetei. Recompartilhar. Recompartilhar, isso. Vamos lá. Estão vendo agora? Perfeito. Beleza, ok. Então, veja. Eu estava falando aqui. Então, veja, eu tenho aqui, ó. O primeiro elemento, né, que eu tenho que prover as diretrizes do suporte, ela deve ter a política de segurança deve ser suportada, eu tenho que ter uma interpretação restritiva, ou seja, eu tenho que ter todos os elementos de requisitos do negócio e as leis, eu tenho que definir a minha parte de segurança da informação, eu tenho que ter um código de ética da empresa que tem que estar atrelado ao aspecto da segurança da informação, ou seja, a segurança da informação faz parte do código de ética da empresa. O código de conduta tem que ter um elemento ali que prevê a segurança da informação, assim como os elementos da Lei 12.846, que é a Lei Anticorrupção. Outro elemento aqui, ó, propriedade da informação dos recursos tecnológicos da instituição, ou seja, como é que eu garanto que todos os meus ativos são inventariados, como é que eles são protegidos e classificados, por que todas as máquinas da empresa têm um número de patrimônio, por que todas as máquinas da empresa você tem uma autenticação dentro de um servidor maior para conseguir acesso, entendeu? Fazer uma análise crítica dos acessos, né? E como é que você trata um ativo quando ele é excluído? Quando eu falo de ativo aqui, eu não estou falando única e exclusivamente de ativo físico. Por exemplo, ativo... eu fugi o nome contábil para isso. Ativo imobilizado, tá? Eu estou falando, inclusive, de ativos de informação, tá? Outro elemento aqui, ó, obrigatoriedade dos recursos, do uso de recursos
tecnológicos com finalidade estritamente profissional. Sabe aquele negócio de as pessoas cadastrarem os e-mails para receberem promoções, fazerem compras e cadastrar o e-mail, pessoa, o e-mail da empresa para isso? Então, isso é um elemento que deve ser abordado até na política de segurança da informação, no código de conduta, de que o e-mail da empresa ele é único e exclusivamente para uso de assuntos profissionais, né? Então, tanto é que, assim, como uma das regras de segurança da informação que a gente adota, né, como boa prática, é deixar liberado o webmail, o conceito de webmail para servir para e-mails como Google, UOL, Terra, essas coisas, de forma que as pessoas tenham acesso aos seus e-mails pessoais e não usem o e-mail da empresa para fazer o cadastro num grupo ou numa lista de distribuição de informações e tudo mais. Que o e-mail da empresa seja exclusivamente para uso pessoal, uso profissional. E a mesma coisa vale agora para o elemento do WhatsApp quando você tem o telefone corporativo, né? Que o telefone corporativo, né, ele é uma faca de dois legumes, como diria Vicente Mateus, né? Ele vai te proteger e ele vai te dar elementos no sentido de que você tem a disponibilidade meio que 24/7. Então, tem algumas regras trabalhistas que daqui a pouco a gente vê aqui também que envolvem isso, tá? Dever de proteção contra ativos intangíveis da instituição. Veja, quais são os ativos intangíveis da instituição? Conhecimento. Como é que eu protejo o artigo intangível? E aí, tem dois elementos. Tem o elemento 812 da ISO 9000 e tem artigos da Lei 9279, que é a Lei de Concorrência Desleal. Ou seja, imagina que você tenha acesso a uma informação privilegiada e você compartilha ela com o concorrente da empresa. Então, veja, esse é um tipo de ativo intangível. Por quê? Para a empresa, ela tem um valor, mas para a concorrência tem um valor 3 vezes mais. Entendeu? Outro elemento aqui, ó, sigilo profissional, né? O artigo 153 do Código Penal, né, que diz divulgar sem justa causa conteúdo de documento particular, correspondência. Então tem todo o elemento aqui do artigo 153, né, para isso, tá? E mais a lei de direito autoral, tá? Dever de classificar a informação. Olha, toda informação deve ser classificada. Toda, sem sombra de dúvida. Não importa se ela é estruturada ou não estruturada, a partir do momento que ela está dentro da organização, ela tem que ter um nível de proteção adequado e tem que ser classificada, tá? Outro elemento, cumprir com o nível de segurança exigido pela classificação. Então, se é uma informação que é classificada como confidencial, ela tem que ser tratada como confidencial. Ela não pode ser divulgada à torto e direito. Por exemplo, salários. É uma informação confidencial que diz respeito a dois elementos dentro da empresa. O colaborador, né, e o departamento de recursos humanos. O chefe deveria saber? Não. Por que o chefe deveria saber o salário dos funcionários? Eu tenho certeza que vai pipocar uma pergunta daqui a pouco com relação à disponibilização de holerite de funcionário público. Então, depois a gente discute isso também, tá? Dever de armazenamento das informações na rede interna. Aquele negócio, né? Por que eu tenho que guardar todos os meus documentos na rede da empresa e não localmente na minha máquina? Primeiro, segurança e backup. Então, veja, você faz backup da sua máquina regularmente? Provavelmente não. Eu não faço, e eu fico na casa do feio espeta de pau, né? Mas na empresa você tem uma rotina de backup, que vai pegar os arquivos da rede e vão ser guardados, vão ser transferidos para um lugar seguro, para se você tiver um disaster recovery, você ter essa recuperação rápida, tá? Previsão de uso de controles criptográficos, ou seja, eu tenho que usar a criptografia para determinadas situações, né? Elementos como inventário de ativos, então eu tenho que fazer inventário de tudo aquilo que eu tenho. Proteção da identidade digital, né? Eu preciso garantir que a minha identidade seja secreta para as atividades da empresa, entendeu? Então, veja, se eu tenho usuário e senha, aquele usuário e senha é meu, único e exclusivamente meu, eu não tenho que compartilhar com ninguém,
E aí ele entra o elemento 931 da ISO e o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, né? Que aqui, nesse ponto, ele é meio contraditório. Mas aqui entra um aspecto da interpretação jurídica, né? Onde eu tenho dentro da empresa, por força de contrato, eu tenho que garantir a minha senha como secreta, mas pela Constituição, o pensamento é livre, não pode ser vedado ao anonimato. Então, é uma questão, vamos dizer assim, dúbia. Eu vou até trazer esse artigo para discutir com a Guisa lá na reunião de LGPD que a gente vai fazer na semana que vem, tá? Se vocês tiverem interesse em entrar entenderem isso aqui, como ela é advogada, a gente vai ser uma discussão interessante sobre isso aqui, tá? Outro elemento aqui, ó, uso de softwares e hardwares legítimos, previamente autorizados e homologados. Sabe aquele negócio de, peraí, eu vou baixar tal sistema, ele é pirata, vou lá, craqueio ele, né? Então, não vou nem dizer que fere o Código Penal, que fere elementos da segurança da informação, e ninguém nunca usou torrent, ninguém nunca foi lá e baixou nenhum vídeo, ninguém nunca foi lá e fez nada, né? Mas a gente tá bom, vai. Vamos para o próximo, vai. Uso de conteúdos legais e legítimos, sempre com a devida citação de fonte e autoria. Então, eu estou rindo nesse requisito, né? Porque provavelmente tem a gente que deva estar entregando TCC, deve estar fazendo artigos e tudo mais, né? E aí é muito comum a gente pegar alguns TCCs que são quase uma cópia, né? Só muda o fato de ter um aluno, de ter um nome diferente de quem escreveu, né? Na primeira versão, né? Então entra na questão do direito de propriedade autoral, né? E a gente tem até algumas normas que regulamentam como é que eu faço a citação, como é que eu uso isso daí, né? Então, vamos lá, né? Vamos respeitar, né? Vamos criar, né? Não copiar. Obrigatoriedade de recursos de segurança, por exemplo, antivírus, firewall, outras coisas, e sempre atualizados, né? De forma que eu garanta que não tenha nenhuma ameaça na minha atividade. Esse aqui é um requisito extremamente delicado. Tá? Eu vou até pegar ele aqui, ó. Vou grifar aqui na barra, porque ele envolve um elemento até de Código Penal e tudo mais. Proibição de conteúdos pessoais. Lembra que eu falei para vocês do e-mail e tal, de ficar usando o e-mail? Então, pornográfico, por regra, a gente já veda todo e qualquer acesso a sites desse nível quando você instala um firewall. Uma das primeiras coisas que a gente bloqueia lá são as 3 letras mágicas, SEX. Tá? Antiéticos, ou seja, eu já tive empresas onde eu trabalhei onde a gente bloqueou elementos voltados a aspectos políticos, a discussões, a correntes, essas coisas, entendeu? Ilícitos, né? E aí quando eu falo de ilícitos, são inúmeros. Veja, tem a gente procurando informações sobre como fazer bomba, né? Não condizentes com o ambiente de trabalho. Então, por aí vai uma série de outros pontos aí, tá? Então, e aí, na verdade, a ISO ela não tem um requisito específico para esse, tá? Então, eu tenho um aspecto do artigo 482 da CLT, que é justa causa. Por que eu associei esse elemento ao 482 da CLT? Porque se eu tenho uma política que proíbe que o cara acesse um site pornográfico, o cara insiste em acessar 1, 2, 3, 4, N vezes, eu dou uma advertência, eu estou numa suspensão. Por último, a CLT me permite que eu faça a demissão por justa causa por ele não estar cumprindo um requisito. Tá? Pode parecer duro? Pode, mas é a realidade. Eu não posso deixar esse tipo de ação, porque geralmente tem vírus, geralmente tem malware, geralmente tem gente querendo roubar informação por trás de tudo isso daí. Tá? Acesso à rede somente por colaboradores e pessoas prévia e expressamente autorizadas. Né? Então, veja, primeiro eu preciso ser parte da empresa, depois eu tenho que ter autorização para acessar determinado elemento da rede. Não posso simplesmente acessar do jeito que é o meu bem querer. Tá? Algumas empresas trabalham com suporte remoto, né? Ou seja, eu tenho um analista de suporte
e ele acessa a máquina através de uma ferramenta tipo VNC, ou TeamViewer, ou outras ferramentas de controle de desktop remoto. Qual é a orientação que a gente coloca na política e na parte do sistema de segurança da informação? Primeira ação, ligue ao usuário e fale, olha, é o fulano do suporte, você abriu um chamado, eu vou acessar a sua máquina, tudo bem? Pega a autorização verbal da pessoa para usar isso daí, tá? Aqui tem um negócio bem interessante, dever de mesa limpa, né? É aquele negócio assim maravilhoso, né? A mesa de trabalho fica entupida de coisas, entupida de documentos, entupida de papel, mídias, CDs e um monte de outras coisas, né? A gente coloca na política de segurança que a mesa ela tem que ser limpa e entra até um aspecto do 5S, né? O deixe somente aquilo que você vai realmente usar, né? E por aí você vai fazendo. Até depois eu preciso corrigir aqui, que eu copiei o item errado aqui depois. Vou até marcar em amarelo aqui, já para na hora de revisar, corrigir isso aqui. Que, na verdade, é o elemento da mesa limpa. Outro negócio aqui que todo mundo faz, né? Levanta do computador e bloqueia a máquina. Né? Estou vendo um monte de ponto de interrogação. Não estou vendo ninguém, pessoal, visualmente, mas eu estou vendo um monte de carinhas assim, de tipo, eu não faço isso, ou eu deixo para lá. Então, imagina que você trabalhe como é que eu posso dizer? Gestor de pagamentos de uma empresa. Então, a tua responsabilidade é fazer todos os pagamentos. Aí você levanta e deixa a sua máquina aberta com essa senha logada no sistema de pagamentos. Vai engraçadinho lá e faz uma transferência para a conta dele de R$1 milhão. Quem é que vai pagar o pato? É você, porque você deixou a máquina aberta. Não importa que seja na conta do engraçadinho, ou que seja na sua conta, entendeu? E o cara pode ser mais sacana, ele tem que ir para sua conta. Né? Então, quem vai pagar o pato? Você. Então, gente, uma dica extremamente importante. Levantou o Windows L ou Ctrl Alt Del e bloqueia a máquina. Deixa assim, é chato, daqui a pouco tem que colocar a senha de novo. É chato, mas é para sua segurança. Tá? Então, isso é uma dica extremamente importante. Aqui entra até a palavra, né? A palavra não. A política ela tem que ser feita com uma linguagem clara, de fato que as pessoas entendam o que está sendo escrito, tá? Opa. Esse aqui foi bom. Gerar o backup, ou seja, qual é o backup? Tá, esse aqui é o uso do dispositivo móvel, né? Quando eu tenho que usar o meu celular para trabalho, o que eu tenho que fazer com ele, quais são as regras, qual é a boa governança que eu tenho que usar acerca do meu celular, entendeu? Tá? Backup, ou seja, eu tenho que sempre ter um backup da empresa, né? Da empresa, não, perdão, das minhas coisas, das minhas atividades, tá? Outro elemento aqui, dever de portar a menor quantidade possível de dados pelo menor tempo em dispositivo móvel. Imagina que você tem uma planilha de preços dentro do seu celular e o seu celular é roubado. Então, é um elemento importante, né? Aqui, aquilo que eu... Aqui, ó. Isso daqui é um negócio que hoje está... É delicado até para a gente, tá? Principalmente para a gente que tem gestão de equipes, né? No meu caso, eu tenho gestão de equipes, então para mim é um negócio bem delicado. Aviso que o mero acesso ao recurso ou à informação pode ocorrer de forma remota e a qualquer horário e por si só não configura sobre jornada nem hora extra. Então, isso aqui é um negócio que ainda está sendo discutido, a sociedade está mudando. Isso aqui é uma quebra de paradigma. Uma vez que você está dentro de casa, você tem um trabalho remoto e há uma discussão aí sobre o fato do colaborador ultrapassar as 8 horas diárias, se dentro de casa configura hora extra ou não. Entendeu? Então, nem vou entrar muito na questão aqui. Orientação sobre postura em mídias sociais. Como é que eu devo me posicionar nas mídias sociais com relação à marca e à exposição dos meus assuntos profissionais? Eu devo falar para todo mundo que, olha, a empresa que eu trabalho está fazendo isso, isso, isso? Sim, desde que a empresa tenha feito primeiro uma comunicação formal. Eu não posso, porque pode caracterizar vazamento de informações se eu coloco uma informação que, ainda que vá ser pública daqui 1 minuto, mas se não foi a empresa que fez, eu vazio a informação. Tá? Aqui, ó, proibição de uso de qualquer plataforma de armazenamento em nuvem, né, sem autorização da instituição. As pessoas costumam
construir as suas nuvens privadas e colocar os documentos lá dentro e deixar isso para todo mundo acessar. Recentemente eu tive um caso aí de um órgão público, inclusive, que faz isso. Deveria, por determinação legal, armazenar na empresa de processamento de dados, mas não, todos eles armazenavam em Dropbox, em Google Drive, em OneDrive, e deixavam as coisas lá guardadas, entendeu? Então, veja, já é uma quebra, né? Requisitos para uso de aplicativo de comunicação, a questão do WhatsApp. Ou seja, o que eu tenho, como, quando e por que eu uso o WhatsApp. Né? Proibição da coleta de fotos e imagens, e aqui, ó, isso daqui é bem providencial, esse elemento. Proibição da coleta de fotos, imagens, gravação de áudios e vídeos no perímetro físico da empresa, bem como seu compartilhamento. Eu vou fazer uma parada rápida aqui, só para contar um ponto aqui que houve ontem à tarde, inclusive, né, que eu estava até com... Eu falei, nossa, vai ser fenomenal. Foi fenomenal essa situação que aconteceu, porque vai me dar um elemento bacana para discutir na aula de ontem, mas a gente teve um problema técnico e não acabou não acontecendo, então vou trazer hoje para cá. Eram 6h pouco da tarde, mais ou menos, eu pus na CNN Brasil, e estava exatamente uma notícia falando sobre um vazamento de uma gravação que foi feita a partir de uma ligação de um repórter para uma pessoa do governo. E olha como a situação foi delicada, né? Uma quebra total de coleta de informação, de segurança da informação. O repórter estava ligando e a pessoa, o interlocutor do outro lado, atendeu o telefone, mas não disse, olha, espera um minutinho, eu não posso falar com você, simplesmente deixou o telefone ligado. E o cara começou a ouvir a conversa, e como todo repórter é um pouquinho mais safo, né? Ele já tinha ligado um dispositivo de gravação para ter a gravação da conversa. E aí ele pegou uma gravação de membros do governo criticando outros membros e publicou isso, sem a prévia autorização das partes envolvidas. Então, veja, uma quebra absurda de sigilo da informação. Por quê? Era uma conversa particular que foi publicada. Então, isso é um negócio até meio bizarro de se acontecer, tá? Então, é esse momento aqui, ó. Então, veja, tem alguns... Gente, desculpa, mas Excel é meio chatinho, né? O artigo 5º da Constituição Federal, que trata disso, o artigo 482 da CLT, quando eu estou falando de empresa, tá? Eu não vou passar todos os itens, porque eles são bem longos, tá? São 64 requisitos que eu montei aqui como parte de um sistema de segurança da informação, tá? Então, veja, outro ponto bem importante aqui, eu coloquei por último, até por conta, mas depois eu vou revisar isso aqui, tá? Mas é a definição de papéis e responsabilidades dentro do sistema de informação, dentro do sistema de informação da empresa. Então, eu tenho que ter todos os meus papéis e responsabilidades muito bem definidos, claramente definidos, para que eu possa implantar o meu sistema de gestão da informação. Tá? Deixa eu mudar a tela aqui, voltar no PowerPoint, né, para a gente... Opa! Se eu não puder apresentar, eu não consigo fazer. Então, veja, a gente estava nesses requisitos aqui que eu passei no Excel para vocês, né? Então, são todos eles aqui, tá? E aí, para a gente fechar essa parte aqui, para a gente fechar toda essa questão dos requisitos da SGSI, como é que eu verifico como é que está a situação do meu sistema de gestão de segurança da informação? Basicamente, todas as organizações têm o seu sistema de gestão de segurança da informação. Todas elas têm. Uns mais aderentes, outros menos aderentes. Então, veja, primeira coisa, verificar as questões relativas à qualidade pelo levantamento de como está o cumprimento dos requisitos legais a tudo o que você vai trabalhar com informação. Verificar as questões relativas ao meio ambiente. O que tem a ver o meu sistema? Tem muito a ver, porque o seu meio ambiente pode ser impactado diretamente pelas suas informações, tá? Verificar as questões relacionadas à saúde e segurança de controle, de segurança, saúde e segurança operacional para todo mundo que está envolvido, inclusive com a informação. Ou seja,
eu também tenho que pensar na segurança das pessoas que estão trabalhando com isso, uma vez que hoje nós trabalhamos basicamente 200% na frente de um computador. São raríssimos os casos de pessoas, com exceção de ciências médicas, né, e acho que só me vem à cabeça realmente ciências médicas, né, que usam muito pouco o computador, né. Verificar as questões relativas à responsabilidade social, né, então tudo isso está envolvido. A questão dos fornecedores, né, quais são os fornecedores que estão diretamente ligados a você. Os meios de proteção contra a perda e o sigilo das informações, verificar o canal de denúncia do seu sistema de gestão da informação, as ações para aculturamento sobre compliance de tudo, né? Treinamento, ou seja, no geral, você tem que ter uma compliance acerca do seu sistema de gestão da informação, né? Se o CSGSI entrou no planejamento estratégico da organização, né? E como é que foram feitos os riscos, como é que foi feita a análise dos riscos, né? Se a independência dos recursos que estão na função de compliance do SGSI tem realmente o poder e tem autoridade e responsabilidade para identificar que o sistema está apto ou não, entendeu? Então, esses são alguns elementos, tá? Bom, então, com relação ao sistema de segurança da informação e a ISO 27002, tá? Então, vamos ver aqui, pessoas, o que nós temos de perguntas. Temos 36, 109 pessoas. Muito obrigado pela audiência. Vamos lá. O que nós temos aqui de perguntas? Gente do céu, onde é que eu vou voltar aqui? Vamos lá. Nossa senhora. Vamos pegar aqui a partir das 19. Cadê o professor? Estou aqui, já sei as 5, o vídeo está aqui, som ok, tarará, papapá. Então, é segurança da informação online? Sim. Realidade virtual versus virtualidade real. Realmente, Mário, é um negócio bem interessante mesmo. Aí tem um próximo aqui, que a Leonice falou, introdução para a Lei Geral de Proteção de Dados, sim, que é a semana que vem. O Felipe, boa, Felipe. Advanced Research Project Agency, que deu origem à ARPA, né? Aí a Maracuse foi bem interessante, bem legal aqui, que ela, com certeza, ela deve ter vivenciado o mesmo pedido que a gente, que era o PobNet, né? Surfar na internet, tem que ser de madrugada e por aí vai. Vamos lá. O Sidney pediu para gravar. Vamos às perguntas, né? A Tanusa fez uma pergunta. Bom, não deu para entender muito o que ela quis dizer. Eu tenho um aplicativo que mostra o Wi-Fi os nossos Wi-Fi disponíveis. Sim, isso é uma quebra de segurança, quando você consegue enxergar Wi-Fi disponíveis sem senha. Tá? Então, é uma quebra de segurança. A Cláudia colocou aqui também que uma das inovações da Receita foi o preenchimento da declaração online. Sim, isso é legal. Isso realmente existe, é um negócio bacana. Incongruências do Brasil. Para que cartório? Também tem a mesma pergunta, né? Para que cartório, né? Para que cartório? Para ganhar dinheiro. Essa é a resposta. A telemedicina ainda não está regulamentada. Na verdade, ela está sim. Tem um decreto que regulamentou ela essa semana. Tá? Essa semana ou semana passada saiu um decreto regulamentando ela e o uso dela. Tá? Do trabalho remoto, aumentar a produtividade no momento atual, não pode bater de frente com a questão do medo das emissões? Então, de fato, ela pode e ela vai entrar na questão da produtividade. Sim, a gente tem um aumento aí de produtividade, as pessoas costumam trabalhar mais, as pessoas estão de fato trabalhando mais, eu posso te dizer isso por experiência própria. De verdade, tem dia que eu sento aqui na cadeira por volta de 8h30 e vou parar quase 8h30 da noite, meio que almoçando aqui na mesa, entendeu? Um negócio assim, sabe, levanta para ir no banheiro rápido e já volta porque tem alguma coisa, o tempo inteiro no computador, o tempo inteiro em reunião, o tempo inteiro discutindo alguma coisa. Vai bater de frente com o medo de demissão? Vai,
Não posso dizer que não vai, não posso dizer que não vai, porque infelizmente o empresariado brasileiro não, a economia como um todo, ela estabelece que é mais fácil você cortar custos do que você fazer custos com pessoal, cara, diga-se de passagem, do que fazer você investimentos em meios para você automatizar e deixar o trabalho mais fácil. Então é mais barato você cortar custos e transferir atividade para outras pessoas do que para isso daí, entendeu? Tá, então vai sim, vai ter uma questão muito latente isso daí. Sim, eu vou disponibilizar os slides, deixa eu já fazer isso agora. Tem um negócio aqui que você consegue fazer isso, tá? Andréia, a demissão é uma discussão dos últimos 5 anos. 70% do trabalho humano será substituído por máquinas. Sim, será. Haverá sim uma substituição, mas também haverá necessidade de pensar, né, para que essas máquinas executem o trabalho, né? Porque uma coisa é eu fazer um RPA para automatizar a captura de planilhas de Excel e jogar para dentro de um SAP. Professor, oi. Eu abri um grupo, assim, o Facebook hoje todo mundo tem, é mais fácil Sim. receber avisos. Eu abri um grupo lá para a gente começar a subir os materiais dos professores que vão fornecer. Então, o nome do grupo, inclusive, é o seguinte, é alunos... tem bastante pergunta aqui, professor, agora. Tem bastante. Tá. O seguinte, Alunos Aulas Abertas 2020, tá no Facebook, esse grupo. Eu não consigo botar o link aqui, se alguém conseguir. Tá, professor? Daí você me encaminha que eu subo lá. Aulas Abertas 2020? E Alunos Aulas Abertas 2020, Covid Acabei Edition. de achar ele aqui, deixa eu fazer parte dele aqui. Covid Edition. Covid Edition, boa, gostei. Você vai ter que me aprovar aí, viu, Shirley? Tá bom. Tá? Tá, vamos lá. Os cookies são referentes às migalhas que eram utilizadas como trilha e que ocorrem nos contos de fada. Sim, mas é que o Google deu uma outra conotação para isso, Mano Sérgio. Mudou. Qual seria a aula de hoje? Ou fui eu quem me confundi? Não sei, Bruno, qual era a aula que estava prevista para hoje. Se eu não me engano, a aula da professora Denise, mas parece que ela teve um problema. E ontem, como eu tive um problema técnico, em conversa aí com o professor Charley, a gente resolveu trazer a aula para hoje, né? Já que o pessoal tinha disponibilidade, né? E aí eu fico até lisonjeado de saber que o pessoal veio participar em pleno feriado de uma aula sobre segurança da informação. Olha, realmente a quarentena está mudando a nossa forma de pensar. Né, professor? Eu acho que é bem isso. É isso mesmo. Era para ser a Denise. A história é essa aí mesmo, tá? E é isso. Eu acho que a gente, né, pega uma sexta-feira que talvez a gente estivesse, né, comemorando algumas pessoas, né, religiosamente, outras pessoas, Sim. né, de uma forma, enfim, com os amigos, né, cada um do seu jeito, e tá cada um no seu casulo, né, e precisa trabalhar. Então, está sendo muito legal aí, 100 e tantas pessoas, né, trocando esse conhecimento, né, Isso enfim, é bem legal. vamos continuar que tem Vamos perguntas lá, ainda. tem bastante pergunta aqui. Vai lá. O Leonardo está aqui, né? Hoje, como todo mundo em home office, muitas informações sigilosas estão passando por aplicativo de videoconferência. Atualmente, uma professora universitária teve vídeos pessoais vazados após o uso do aplicativo Zoom. Como a pessoa e a empresa podem agir para impedir esse tipo de coisa? Existe um aplicativo, na verdade é assim, é um appliance, que é uma máquina que possui um sistema, que é o VPN, que é o Virtual Private Network. Você pode de duas formas, ou você compra uma, tipo uma NordVPN, uma VPNnet, a Cisco, ou você compra esse appliance, geralmente as empresas usam isso, principalmente bancos, e você só trabalha a partir do momento que você se conecta a essa VPN. E aí você tem toda a proteção, porque ela vai garantir, porque para ela sair para a internet, ela vai passar no firewall primeiro, para depois ela sair para a internet, para depois voltar para você. Então você tem toda essa proteção. Então a VPN é o melhor caminho para proteger, inclusive, esse aspecto do Zoom aí, que vazou, né, e derrubou um pouco da questão do Zoom aí, tá? Arquivista, ok, os slides sim, vão ser disponibilizados.
Você quer essa ISO? Sim, eu te passo essa ISO. Né? Tsunamita. Vamos lá, tela, que acho que foi a hora que eu mudei para os slides vamos lá. Essa playlist ficar disponível? Então, mais para frente, sim, eu vou disponibilizar ela, sim, é que ela ainda está em construção. Então, eu até, nesse momento, até encontrei alguns errinhos nela ali já marquei e tal. Ela foi feita, assim, é aquele negócio, a gente começa a pensar, começa a construir e você vai ter alguns erros, né? Você vai construindo alguns, você vai identificando. Então, nesse momento, ela tá uma ideia inicial do que a gente pode fazer, como é que a gente pode trabalhar, mas ela vai ser disponibilizada mais para frente, sim, gente. Isso eu vou passar assim, fiquem tranquilos, tá? Vou organizar no lugar, o Jordan que falou, tá? Essa distribuição de deixar liberados os e-mails de terceiros na rede corporativa pode ser considerada uma linha tênue. Visto que nos dias atuais, uma grande parte das vulnerabilidades partem da engenharia social. Então, basta um e-mail oferecendo algo desejado pelo colaborador e um simples clique pode comprometer toda a rede. É algo a se pensar. Sim, sim. Por isso que a gente usa. Uma coisa é deixar o e-mail aberto. Veja, eu deixo o Gmail aberto para todo mundo. Outra coisa é eu colocar uma política dentro do meu firewall, aonde eu faça um bloqueio de sites. Veja, o Estado de São Paulo, para pessoas que são terceiras, e para pessoas que são terceiras não, né? Para a maioria dos seus funcionários e colaboradores, ele deixa o webmail aberto. Você pode acessar o webmail. Mas na hora que você vai fazer uma pesquisa no Google, por exemplo, de determinado assunto, eu perdi a informação aqui porque ele saiu. Vamos lá. Parque cartório. Né? Tá, vamos lá. Jesus amado. Gente, desculpa, aqui, achei. Achei do Frederic aqui. Que é muita informação. Realmente, isso está sendo bem legal, porque assim, é muita informação, então a gente tem que tomar cuidado aqui, porque a gente se perde, né? E aí eu estou indo por hora aqui no horário que as pessoas estão colocando as perguntas. Então, eu estava falando. Então, a gente costuma fazer o quê? Bloquear. A pessoa pode acessar o webmail para receber as informações e tudo mais, mas eu bloqueio o acesso a sites. Então, é uma forma de eu não ter o comprometimento da rede. Mas, de fato, a questão está muito mais cultural do que propriamente dita em sistemas, né? Então, isso é um negócio bem que a gente trabalha bastante a questão da cultura, a questão da aplicação da política. O sistema serve, é como eu sempre falo, contra a má vontade, não há sistema que faça a coisa certa. Tá? Rebeca, de vez em quando a gente tem que ser um pouquinho sarcástico, sim, principalmente quando a gente trata de alguns elementos como deixar a máquina aberta, né? Fazer alguma coisa nesse sentido, né? E por aí vai, né? Tsunamita, sim, depois eu vou passar com calma. Da próxima, eu juro que eu vou ficar eu vou deixar a letra um pouco mais alta, tá? Mais clara, tá? Pá. Tremendo a tela, deve ter sido eu que tive batido aqui. Sim. A 27002, não, ela não teve nenhuma atualização. A última atualização dela é de 2013. Teve a última atualização dela no Brasil. Ela veio como versão ISO 27001 2015, porque foi a tradução. Tá? Obrigado, Tanusa, de verdade, obrigado mesmo. O Sidney agradecendo o Charley aqui, que sem o Charley a gente não estaria aqui. Então, os meus parabéns pela iniciativa dele ter feito isso, tá? Falar sobre a quantidade de horas no home office. Então, gente, isso daí é um negócio bem delicado. Veja, a CLT, por contrato, ela estabelece que nós temos que trabalhar um período de 8 horas, 9 horas, vamos dizer assim, com 1 hora de intervalo. Ou seja, a hora do almoço. Só que como você está em home office, pelo fato de você estar dentro da sua casa, você acaba extrapolando esse horário. É natural. Por quê? Eu não preciso me deslocar para o ônibus. Eu não preciso me deslocar para o metrô. Eu não tenho que correr para fazer aquilo. Eu simplesmente acordo, vamos dizer assim, saio de pijama da cama,
sento na frente do computador e começo a trabalhar. Pego uma xícara de café, pego um pão e estou trabalhando ali. Pego o prato de comida, almoço e continuo trabalhando, e vou trabalhando, e vou trabalhando, e vou trabalhando, tá? E vou trabalhando, vou fazendo as coisas, entendeu? E numa dessa, hora que eu vejo, eu já trabalhei 10, 12 horas. Eu tenho uma equipe de 26 desenvolvedores que trabalham para um cliente da empresa, que eu estou tendo que dar uma, como a gente dizia na aviação civil, uma ajustada de proa, no sentido de não fazer para o cara não trabalhar muito. Porque eu fui puxar os pontos, fui puxar o apontamento de horas, eu vi desenvolvedor com 16 horas trabalhadas num dia. Teve um que estava com 20 horas trabalhadas num dia. Eu falei, para. Falei, para, porque eu não vou te pagar hora extra, não tem como fazer isso aí. Você está em casa, não quer dizer que você tenha que trabalhar. Ah, mas eu estou entregando o projeto. Ok, você está entregando o projeto, mas eu prefiro você com a sua sanidade e você não ter um burnout do que eu pagar hora extra para você. Então, a questão vai no bom senso. Tá? Professor, posso fazer uma pergunta? Claro! Quem é que certifica essa ISO? Tem essa certificação no Brasil? Ou melhor, quem é que audita? Tem auditoria dela no Brasil? Sim, todas as grandes firmas de auditoria do mundo, e aí eu estou falando de TÜV, TÜV Nord, a TÜV Sud não mais agora por conta de... Fugiu o nome lá de Minas, que teve da barragem. Se alguém lembrar, depois, bom, veja. A Vale. Da Vale, mas eu não lembro se Brumadinho. Né? A Veritas, a BRQ, a SGS. É Brumadinho, né? É. Isso, então. Todas essas empresas que certificam ISO 9000, elas certificam também a ISO 27000. Para quem tiver interesse, vale muito a pena, mas vale muito a pena mesmo, e principalmente vocês, nós, né, que somos da área de ciência da informação, buscar a certificação. Eu vou escrever aqui no chat, tá? Opa, que saco. Vamos lá, Exim 27001, tá? Escrevi aqui no chat, tá? Se você vale muito a pena fazer essa certificação, de verdade, é uma certificação fantástica. Eu estou para tirar ela agora, estou estudando para fazer, para certificar essa ISO, que é uma ISO bem, a Exim, tá? Que é um negócio bem interessante, te dá um poder muito bacana com relação ao domínio da segurança da informação, tá? Então eu tenho esse negócio. Eu, como sou auditor líder, né, pela TÜV Nord, então, para mim, falar sobre a ISO é um negócio que eu gosto muito. E aí, eu juntei uma outra paixão também, que é a segurança da informação. E aí você vai pesquisando, você vai entendendo, você vai vendo essas coisas. Aí eu vou tirar essa certificação a 27, tá? Professor, para fazer a PSI, irei utilizar a 27001 e a 27002. Sim, Ana, você usa as duas. Isso é fato, não tem como se fugir dela. Tá? Mas lembre-se que você precisa também considerar, naquele slide lá que eu mostrei, tá, os elementos opa, já estou autorizado aqui, né? Oh, meu Deus. Calma, o cérebro está processando. Os elementos dos requisitos internos, o governo, os requisitos do seu produto, os requisitos dos seus colaboradores. Então, tudo isso você tem que considerar na hora de construir uma PSI, tá? Esse é um dos elementos que a gente aborda na disciplina, né, de gestão e segurança da informação, a construção de políticas de segurança da informação. Quais são os elementos? Inclusive, tem uma aula específica, né? Uma aula não, 4 horas de aula específica tratando de elementos da PSI, como é que eu construo, como é que eu monto, detalhando tudo ela, quais são os controles que eu posso derivar dela, tá? Então tem tudo isso daí também. Né? Existe algum site ou app que traga ou faça atualização das legislações? Olha, é o Google. Desculpa o sarcasmo, mas é o Google. Na verdade, assim, existem consultorias que fazem isso, que fazem esse tipo de trabalho. Você dá o seu negócio, o ramo de negócio que você quer, e essas consultorias varrem atrás de todas as legislações
que são aplicáveis ao seu negócio. Tá? O Alex colocou aqui, sobre os cartórios, a problemática da autenticidade dos documentos, né? Se já trilha de auditoria. Então, né, isso daí é uma questão bem delicada, né? Porque se eu estou falando de documento digital, veja o absurdo. Vamos pensar num absurdo. Vamos pensar no absurdo, o absurdo, absurdo do absurdo. Todo documento hoje, com raras exceções, são nato digitais. Se alguém tiver algum exemplo de documento que não seja nato digital, coloque aqui, por favor. Mas, se eu vou fazer um contrato, por exemplo, o que eu faço com esse contrato? Eu digito ele no Word, formato, deixo ele bonitinho, vou em arquivo, imprimir, seleciono a impressora e imprimo o meu contrato, ok? Bacana. Assino, vou no cartório, reconheço firma, autentico, faço o que tem que ser feito, deixo uma grana lá, além da espera e a boa vontade de todo mundo que trabalha lá. Se tem alguém que trabalha em cartório aqui, me desculpa, tá? Mas de verdade é uma coisa que eu não suporto a cartório. Então eu sou bem transparente com relação a isso. Para fazer o que depois? Digitalizar o contrato e mandar o contrato digitalizado ou guardar o contrato digitalizado. Tem lógica isso? Sendo que eu tenho certificação digital, eu não poderia colocar a certificação digital e deixar o meu documento autêntico a partir da certificação digital, uma vez que eu tenho um Instituto de Chaves Públicas que garantem e tem um processo de criptografia que garante, ou poderia até usar o blockchain no futuro, mas não, como o Vando disse aqui, são nichos hereditários. Ou seja, ninguém vai abrir mão do cartório. Né? A Patrícia falou que publicou a portaria 467, que regulamenta atendimentos à distância, né? Que a telemedicina é validada durante a pandemia. Mas olha, Patrícia, posso te dizer que assim, no futuro, e eu digo futuro bem próximo mesmo, pós até coronavírus, vai ocorrer de fato a telemedicina e ela vai ser usual, tá? Nós fizemos um projeto recente lá na empresa focado em construção de um aplicativo para telemedicina, entendeu? Inclusive para fazer o cadastro do médico e o cadastro do paciente, né? Então é um negócio que realmente vai acontecer e eu não dou, sendo bem transparente mesmo, acho que até o final do ano isso acontece. Tá? Você poderia comentar sobre o caso do Intercept, mas pelo ponto do jornalista, trabalhar com informações sigilosas? Olha, de verdade, vou ser bem sincero, Jesse, eu usei o caso de ontem, tá? Porque é um caso de vazamento de segurança da informação que ocorreu ali. O caso do Intercept, eu não me aprofundei muito, tá? Não, até por conta de, assim, como economista, eu não tenho partido nenhum, não tenho corrente política nenhuma, tá? Então eu não me aprofundei, não fui olhar o que estava acontecendo, mas tecnicamente falando, aquilo ali foi um vazamento de informações não autorizados. Não sei como é que foi feita a captura, não sei o que aconteceu, mas tecnicamente falando, se houve uma gravação, se for uma gravação do jeito que foi feita, pelo que eu vi em flashes na televisão ou em jornais, foi um vazamento de segurança da informação, tá? Professor Fabiano. Eu. Quem chama? Sidney. É o Sidney Rodrigues. Tudo bem, professor? Tudo bem? Joia. Prazer conhecê-lo. Prazer. Professor, eu quero fazer duas perguntas para o senhor. Ô, Sidney, você se importa de eu terminar de ler as que estão aqui e a gente já fala elas? Sim. Pode ser? Então, vou seguir aqui e a gente já fala ela. Eu não vou esquecer de você, não. Quais são as ameaças internas e como proteger a organização dela? Diz que o ambiente é uma biblioteca, tem um quantitativo de auxiliares, de biblioteca. Então, Cleide, pergunta interessante. Focado em biblioteca, a principal ameaça interna é o roubo de informações, né? O cara que espeta um pendrive na máquina e tira todas as informações de dentro da máquina, entendeu? Então, pode ser um auxiliar de biblioteca, pode ser um estagiário, pode ser qualquer pessoa. Então, essa é uma ameaça interna. Como é que eu protejo a organização de uma ameaça interna? Primeira coisa, conscientiza as pessoas de que qualquer informação vazada pode prejudicar elas no sentido de que a empresa para de ganhar dinheiro. E se a empresa parar de ganhar dinheiro, ela vai parar de receber. Segundo, uma política de bloqueio de portas, por exemplo, bloquear o USB. Você deixa um USB aberto,
ou você tem uma forma de você configurar o USB para que somente o mouse funcione nas portas, entendeu? Então, é um caminho. Bloquear acesso a nuvens e outras coisas, né? Então, veja. Então, esses são elementos aí. O Alex aqui está falando repositório de RDC ARC para armazenamento, sim, bem legal, tá? O Eduardo, é basicamente um padrão de segurança, a ISO 27002 é basicamente um padrão de segurança da informação que deve ser perseguido, sim, por todo mundo. Por todo mundo. Pessoas, público, privado, não importa. Você tem que perseguir esse padrão de segurança, tá? O problema com o Zoom é a sua arquitetura. Sim, é uma arquitetura... Vamos lá. Por essa... Não, na verdade, assim, o Zoom, André, o Zoom, ele teve uma falha de uma porta que abriu, entendeu? Foi uma falha de segurança que abriu uma porta específica que deu acesso ao vazamento das informações. Não é necessariamente a arquitetura dele, foi uma falha de uma porta específica. Assim como você usa o TeamViewer ele abre uma porta específica no seu computador que dá acesso a todas as informações do seu computador. Tanto é que, assim, a gente, pensando em termos de segurança da informação, a gente não recomenda o TeamViewer. A gente usa RDS, usa o VNC, ou faz por Teams, entendeu? Mas não, a gente não recomenda o TeamViewer por conta dessa frase, dessa abertura de portas que ele faz, tá? André, de novo, né? Só mandar Deus dados, não, deve ser só mandar para os seus dados, deve ser só mandar seus dados para o servidor e ficar gravada com ele. Eles não fazem informações criptografadas, né? Ou seja, tem uma falha de informações aí, de fato, né? A maior vulnerabilidade são os seus colaboradores. Sim, de fato, são as pessoas, né? O problema são as pessoas, né? Cada setor da empresa tem a sua política dentro de uma política maior, não. A política de segurança da informação é global, para toda a empresa. Para toda a empresa. Não tem jeito. É toda a empresa. Tá? Vamos lá. Em alguns países, esses atendimentos são feitos online até robôs médicos. Sim. Sim. Tá? Sidney, se você quiser fazer as suas perguntas, por favor. Peraí. Boa noite, professor. Boa noite. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, joia. Professor, eu queria fazer duas perguntas para você. Claro. Como leigo, que não conhece nada de segurança da informação, tudo. Primeira pergunta: como equilibrar direito autoral, acesso aberto e qual é a outra questão? Direito autoral, acesso aberto e lei de acesso à informação. Como equilibrar esses três conceitos na segurança da informação? Tá, vamos lá. Veja, direito autoral. A própria ISO, ela tem um elemento apoiado pelo Código Civil, pelo artigo 5º da Constituição Federal, pela Lei de Proteção, pela Lei de Transparência até, que determina que você deve proteger todo o conhecimento, todo o ativo, né, que é gerado dentro da empresa. Então, quando a gente fala de ativo, eu não estou falando única e exclusivamente de máquina, de ativo mobiliário, ativo imobiliário, né, ativo imobilizado, esse é o termo correto. O economista cometendo esse pecado é para... Não, até que não, né, porque eu não sou contador, graças a Deus, mas tudo bem. O conhecimento é um ativo. Então, veja, o conhecimento, ele está, tanto é que a própria ISO, no escopo inicial dela, ela fala que é o processamento da informação, inclusive em conversas. Então, já foi previsto isso. Então, tem um elemento, se eu não me engano, elemento 6... Não, acho que é o 6 ou 7 da ISO que trata sobre o controle dos ativos. E aí, ali dentro, ele tem uma série de regulamentações de como é que... Regulamentações, ó, de diretrizes de como é que você vai fazer isso daí. Aí você está me falando dos Open Access, os repositórios de acesso aberto, né? Como é que é esses caras, né? Isso, de verdade, é um negócio interessante. É legal de você mexer, só que você tem que colocar algumas regras para ele.
Então, você não pode simplesmente construir ele e deixar ele lá aberto. Até eu tive uma discussão uma vez numa aula, quando eu dava ferramentas digitais ainda, acerca da utilização do padrão Open Access, né, que existem dois padrões, o Gold e o Green, né, e a produção científica para tudo isso, né, e aí associado a isso a lei de transparência, né, a lei de acesso à informação. Veja, a lei de acesso à informação, ela permite que você busque a informação, né, e que ela seja te devolvida, mas ela também estabelece nela que ela tem padrões de classificação, não é toda informação que fica disponível para você utilizar. Então, como é que eu concilio tudo isso na segurança da informação? Através de uma boa política de segurança da informação, onde eu levantei todos os meus requisitos, todos os meus elementos internos, como é que eu posso dizer? Todos os requisitos do... Espera um pouco. Desculpa, gente, desculpa. Todos os elementos internos, todos os requisitos das partes interessadas e fiz uma avaliação do que eu posso usar como entrada para a minha política e construir essa política, entendeu? Não sei se eu consegui responder sua dúvida, Sidney. Não, respondeu. E minha segunda pergunta, que livros você sugere para a gente entender a segurança da informação? Ixi, tem um monte. Tem um monte. De verdade, assim, eu preciso pegar aqui, mas tem assim um clássico que deixa eu pegar aqui. Bom, primeiro, eu sou bem suspeito para isso, tá? Eu geralmente eu vou direto na fonte, né? Então, como eu falei, como eu sou auditor, então geralmente eu vou usar a própria ISO como um todo, né? Então, o que eu costumo... Gente, de verdade... Isso é legal, né, professor? Sim. Deixar claro que a ISO, ela é uma... em partes dela, ela chega a ser um método, né? Ele é quase um método, basicamente. Ela é um método, chega né? Definindo ela é um método, requisitos funcionais, requisitos de negócio, né? Sim. E que impactam em toda a estrutura, né? O que eu estou achando legal, professor, é que você está conseguindo estabelecer uma relação interessante entre o profissional da informação e essa necessidade da segurança da informação, Sim. Principalmente aí na definição de requisitos, né? Sim. Isso eu costumo dizer, a gente como profissional da informação, nós somos definidores de requisitos. Nossa relação com TI é essa, né? E isso que é meio complicado, porque muitas vezes a gente não entende, né? Sim. Olha, eu vou fazer o seguinte, eu achei uma ementa, deixei a ementa que eu uso aqui do material para o curso para a disciplina de segurança da informação, e eu vou pegar alguns livros aqui e vou colocar, inclusive são livros que tem na FESP, tá? Eu vou colocar aqui oh, meu Deus do céu, no chat, para vocês entenderem aí, já irem pesquisando, tá? Legal. Na sua apresentação também tem alguma referência bibliográfica lá no final? Não, é só a ISO mesmo. De verdade, só a ISO mesmo. Ali foi basicamente que também é a dica, né? A ISO, ela é cara, mas hoje em dia 3 ou 4 buscas, aí ela, né, já tem... Você acha ela gratuita já, vai. Que ótimo. Você acha já... A instituição compra e disponibiliza. Sim, a FESP comprou. Ah, maravilha. A FESP comprou, tem lá disponível lá. Entendeu? O Alex perguntou aqui, né? Acho que a FESP deve considerar a ISO, isso, a LAI e a LGPD, que a gente vai conversar na semana que vem. O Marco Civil da Internet, tem alguém assistindo o jornal aí? O Marco Civil da Internet e uma série de outras legislações, né? A ISO não é um framework? Não, não é um framework. De verdade, definitivamente, a única coisa que a ISO não é um framework. Tá? Ela é um conjunto de requisitos para você atender, mas você não consegue desenhar ela como um framework. E olha que a gente já tentou, viu? A gente já olhou... Tem um grupo de auditores que a gente faz parte, que eu faço parte, na verdade, que a gente faz parte, e que a gente tenta discutir maneiras de simplificar a ISO
para as pessoas, né? E a gente tentou fazer desenho, tentou usar mapa mental, fazer uma série de coisas, mas de fato não dá para construir um framework com a ISO, é meio que seguir todos os requisitos que tem lá. Bom, gente, eu acho que não tem mais nenhuma... Ah, a Patrícia acabou de colocar aqui, inclusive, um link para vocês baixarem a 27002, tá? Ela já achou na internet. Gente, se tiver mais alguma pergunta, por favor, fiquem à vontade. Então, professor, vamos ver se aparece. Enquanto isso, né, agradeço aí a aula de hoje, a oportunidade da gente também, né, sair um pouquinho dessa coisa, né, que a gente está vivendo e pensar, aprender um pouco, ouvir, né, sobre uma área tão importante aí que às vezes a gente delega, né, para a TI, principalmente, algumas definições de segurança da informação, né? E então eu acho que a gente, entendendo requisitos, né, a gente consegue falar a mesma língua que o pessoal de TI, né? Daí a gente acaba criando essa relação aí, né, de definidores de requisitos e o pessoal que entrega esses requisitos, né? Sim. Ana, só respondendo a sua pergunta aqui, você só vai conseguir acessar essa aula quando a gente voltar a ter as aulas presenciais, porque isso faz parte do conteúdo da disciplina na FESP, né, que é de Gestão e Segurança da Informação, entendeu? Então, mas, professor, gostei muito da sua aula online, viu? Não vamos... Sim. Né? Vamos ver aí o que pode acontecer no futuro próximo, tá bom, Sim, professor? tudo é possível. Muito obrigado, então, pessoal, aí